Olá a todos, eu me chamo Giovana Viana da Conceição, eu sou graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Juiz de Fora e hoje vim apresentar o meu trabalho, que foi sobre a influência de fatores bióticos e abióticos na distribuição de Mesembryanella belardiana, Diptera mesembryaneridae e Crisiomyia albíceps Diptera califoride no Jardim Botânico da UFJF. Os insetos, eles são ótimos indicadores de qualidade ambiental, podendo auxiliar a gente a compreender as consequências do efeito de borda em fragmentos florestais que estão sob a influência de pressões antrópicas. O efeito de borda nada mais é do que a perda da biodiversidade quando vai se aproximando a borda desse fragmento. E é nesse contexto, Mesembryanella belardiana, ela tem um caráter acinantrópico e sensível a perturbações antropogênicas, enquanto Chrysomyia albíceps é uma espécie exótica sinantrópica e extremamente adaptada a ambientes urbanos. Então, o objetivo do trabalho foi verificar a influência de fatores sobre a abundância de Mesembryanella belardiana e de Chrysomyia albíceps em diferentes paisagens de jardim botânico, visando compreender a importância de fragmentos como este para a conservação dessas espécies sensíveis e o quanto essas espécies são afetadas por ações antrópicas. Então foram confeccionadas 45 armadilhas a partir de garrafas PET, e a abundância dessas duas espécies foi relacionada com as seguintes variáveis: a de cobertura vegetal, o tempo de permanência da armadilha, a altura da armadilha em relação ao solo e a ocorrência de visitação ou não em uma regressão linear. Foram elaborados mapas de densidade de Kernel da abundância das duas espécies, e como resultados a gente capturou 3.679 indivíduos. Desse total, foram 100 indivíduos de Mesembryanella belardiana e 340 de Chrysomyia albíceps. Mesembryanella belardiana, ela teve a sua abundância relacionada à quantidade de moscas na armadilha, e ela teve uma quantidade maior em áreas de mata fechada, como a gente observa aqui na figura 2, né, uma maior densidade dessas espécies na parte mais interna do fragmento, enquanto o Chrysomyia albíceps teve como variáveis explicadoras a quantidade de moscas na armadilha e a altura da armadilha, além de uma densidade maior na borda do fragmento, mais próximo à cidade, como a gente observa na figura 1, uma maior densidade aqui, próximo à cidade. Então, esses resultados, o que que eles mostram para a gente? Que essas espécies mais sensíveis, elas sofrem sim uma pressão dos efeitos de borda, e esse efeito de borda, ele pode ser capaz de moldar essa distribuição das espécies dentro do fragmento florestal, porque a gente teve uma quantidade muito mais expressiva de Chrysomyia albíceps na borda do que de Mesembryanella belardiana. Fora isso, essa relação entre ter uma maior quantidade de moscas em determinada armadilha do que nas outras pode ser algum fator que a gente não estudou, como a temperatura, e como essas espécies elas se alimentam de carne em decomposição, esse fator está intrinsecamente ligado com a qualidade daquele alimento, mas eles também mostram o comportamento sensível de Mesembryanella belardiana, né? Na nossa conclusão, a gente fala sobre isso, que demonstra como ela tem um potencial bioindicador de locais conservados, como ela está muito mais presente na área interna do fragmento, e também mostra a plasticidade de Chrysomyia albíceps, além de evidenciar essas consequências dos efeitos de borda na distribuição dessas espécies. O resultado que a gente obteve, a gente não conseguiu nenhuma relação com a variável de cobertura vegetal, muito possivelmente porque todas as armadilhas eram colocadas embaixo de árvore, então essa variação não foi tão significativa para que houvesse alguma relação. Mas o que a gente observa no mapa de densidade de Kernel é exatamente isso: uma maior abundância de Mesembryanella belardiana na parte interna do fragmento. Então, a gente pode concluir que a parte da cidade que fica na borda do fragmento florestal do Jardim Botânico do FJF acaba influenciando para a distribuição e para a composição de espécies dentro desse fragmento. E é uma coisa que a gente observa com essas duas espécies, mas testado com outras espécies de mosca e outras espécies de animais, a gente pode observar essa mesma estrutura. Espécies mais sensíveis vão estar na parte mais interna do fragmento, mais próxima à parte mais florestada, e espécies mais com maior plasticidade e maior afinidade, né, com o ambiente sinantrópico vão estar nas bordas.